Depois do empate decepcionante frente ao Casa Pia, José Mourinho foi bastante duro com os jogadores e já começa a ser apontada uma lista de possíveis jogadores a serem no final desta temporada. Além disso, Wout Weghorst foi apontado ao Benfica. Vamos falar então sobre todas as novidades sobre o nosso clube. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe Canada. Não era todo este o regresso que queríamos à competição. O Benfica voltou a empatar no campeonato. É o nono empate nesta temporada, sendo que tivemos então divisão de pontos com o Casa Pia. O jogo ficou empatado a 1 na partida que fechou a 28ª jornada da prova. Em Rio Maior, até foi o Benfica a conseguir colocar-se em vantagem ao minuto 68 por intermédio de Richard Rios. No entanto, uma falha defensiva permitiu a que Rafael Brito empatasse a partida aos 78. Acabou por ser uma exibição muito aquém, onde o Benfica tinha de lutar mais e criar mais chances. Acho inacreditável estarmos no terceiro jogo consecutivo sem conseguir vencer ao Casa Pia, depois de uma derrota na temporada passada e 2 empates nesta época. O Casa Pia mal conseguiu fazer 2 passos seguidos e mesmo assim arranjou maneira de marcar-nos um gol. Não pode acontecer. Tanto no momento ofensivo, temos que aproveitar melhor as nossas oportunidades, mas também não podemos dar as abébias que damos no momento defensivo, principalmente quando estamos a vencer apenas por um gol de diferença. Com este resultado, o Benfica fica a ver o título por um canudo, mantém os 7 pontos de diferença do Porto e começa a ficar muito mais complicado o segundo lugar, uma vez que já não dependemos de nós. Estamos a 2 pontos do Sporting. No entanto, os Leões têm menos um jogo disputado enfim, as coisas estão a ficar cada vez pior e infelizmente o terceiro lugar torna-se cada vez mais o nosso destino. O certo é que as contas do segundo lugar ficaram muito complicadas e Mourinho estava naturalmente bastante chateado e frustrado no final da partida e não poupou os jogadores, dizendo o seguinte: não gostei da primeira parte, ao intervalo falámos do que teríamos de mudar taticamente e tentei que eles percebessem, porque há alguns que às vezes parece que não comem futebol, que não respiram futebol, parece que se esquecem às vezes das realidades. Fiz um bocadinho de matemática, não ganhando este jogo, a luta difícil, mas possível pelo título acabava e deixávamos depender de nós próprios para ficar em segundo lugar. Era o que estava em jogo, disse então o técnico encarnado, sendo que depois fez aqui uma crítica bastante forte aos jogadores do Benfica. Tenho que pensar bem em conjunto. Neste momento tinha vontade de não fazer jogar mais alguns jogadores, mas valores mais altos se levantam, são ativos e mesmo que eu não quisesse continuar com alguns deles, se calhar é mais fácil não continuar tentando valorizar do que hostilizando. Ao nível desportivo, o objetivo possível é ficar em segundo lugar, dependendo de terceiros, disse então José Mourinho. Não se percebe bem esta ideia de Mourinho. Se efetivamente há jogadores que não estão a apresentar o melhor nível, então não podem jogar. Há muita gente para poder apresentar um nível melhor. Temos uma formação de qualidade. Dando aqui um exemplo rápido, o Gonçalo Moreira não teria feito pior que o Rafa Silva ontem. E há aqui muitos jogadores jovens que têm fome de apresentar um bom nível. Acho que esta conversa de tentar valorizar os jogadores é algo que Bruno Lage também já falou, não faz sentido. Tem que jogar os jogadores que estão em melhores condições, não aqueles que gostaram mais. E também, se José Mourinho está aqui a deixar muitas críticas aos jogadores, acho que também tem que fazer uma autocrítica a ele próprio. Já está aqui há muito tempo, já há vários meses a treinar o Benfica e o futebol apresentado continua a ser pobre. Há muito a melhorar, principalmente agora que só tem um jogo por semana. O futebol apresentado devia ser bem melhor. E obviamente com estas palavras fortes, José Mourinho começa-se já a falar de possíveis saídas no plantel do Benfica, sendo que a imprensa nacional já apontou aqui 10 jogadores que vão sair ou que estão na corda bamba e de facto há aqui alguns nomes que acabam por surpreender. Muita gente contratada no mercado de verão e os 2 jogadores que foram contratados no mercado de inverno também parece que ainda não está confirmada a sua continuidade no Benfica. Mas olhando mais em específico então para esta lista de 10 jogadores, 3 já têm o destino traçado.
Bruma e Henrique Araújo vão sair no final desta temporada, o Benfica não conta com eles e o objetivo passa então pela saída dos dois portugueses, sendo que João Rego também vai deixar o Benfica, mas por empréstimo, provavelmente deve ser cedido a uma equipa estrangeira para ganhar rodagem e maturidade. Depois há aqui 7 jogadores que estão na corda bamba, há alguns no qual faz algum sentido, outros nem tanto. Temos então os dois reforços do mercado de inverno, Rafa Silva, que tem tido dificuldades de mostrar aquilo que já comprovou no passado e havia sempre esse problema, ficou muito tempo parado e já não é propriamente um miúdo, portanto era uma aposta de risco que até agora não funcionou. Vamos lá ver qual é que vai ser o destino do antigo internacional português. Depois temos Sidney Lopes Cabral. Eu aqui permanecia com o jogador. Não acho que faça sentido uma saída do internacional cabo-verdiano, na medida em que é um jogador que é capaz de fazer várias posições e que acredito que possa ser útil não para titular, mas para compor o plantel. Quanto a Luque Bacchio, acaba por ser aqui uma situação algo ingrata, uma vez que ele teve muito tempo parado por lesão e acaba por ainda não ter mostrado o seu valor. Obrigou o Benfica a fazer aqui um grande investimento, mas tarda em mostrar-se. Vamos lá ver como é que fica a situação dele. A necessidade do Benfica ir à procura de extremos pode levar a que o belga deixe o Benfica. Depois há aqui algumas situações que para mim me custam ver. Casos de Sudakov, de Enzo Barrenechea e principalmente o Ivanovic, que jogou muitas vezes fora de posição. Acho que este trio de jogadores devia ter uma segunda oportunidade, uma segunda época no Benfica, para poderem mostrar o seu real valor. Acho que podem dar muito mais à equipa. Já Manu Silva também, tal como Luque Bacchio, teve um problema a nível físico, lesão, esteve muito tempo parado, quase um ano, está a recuperar. Acho também seria uma pena deixar já sair o médio português, também lhe dava aqui uma nova oportunidade. Ele pode jogar no meio campo a 6 ou a central. Acho também merecia aqui mais uma chance, uma vez que o rapaz não teve pré-temporada, teve muito tempo parado e acredito que ainda pode dar a volta por cima, mas esta longa lista e atenção que pode aqui ser incluído mais alguns nomes, demonstra que se prepara para haver aqui uma nova revolução no plantel do Benfica. Vamos lá ver se com o Mourinho ou com o treinador, mas o certo é que esperam mesmo muitas mudanças no plantel das Águias. Mas há outra saída que pode estar muito perto de acontecer e há cada vez mais sinais de fim de ciclo para o nosso capitão em final de contrato com o Benfica. Otamendi é desejado por parte do River Plate, que procura assegurar então o seu regresso à Argentina, 16 anos depois do defesa ter vindo para a Europa. O emblema de Buenos Aires já assumiu interesse no defesa central e, segundo revelou a imprensa argentina, terá mesmo aproveitado a presença do defesa para representar a seleção para começar os contactos com o atleta. Dirigentes do River Plate ter-se-ão encontrado, segundo a rádio DC Sports, com o capitão benfiquista, no sentido de começar a explorar a possibilidade de um regresso, tendo recebido abertura por parte de Otamendi para que o processo possa avançar. Segundo a mesma fonte, as partes vão continuar a falar, isto depois de Otamendi, que cumpre a sua 6ª temporada pelo Benfica, não ter confirmado se vai ficar ou não no Benfica. O José Mourinho, treinador das Águias, já assumiu que a situação está nas mãos do camisola 30. O certo é que há uma reunião entre Otamendi e a direção benfiquista, sendo que a Sada Encarnada quer uma renovação, mas o mais provável é mesmo a saída de Otamendi no final da época. Temos um experiente avançado apontado ao Benfica, Wout Weghorst, avançado internacional holandês de 33 anos, foi apontado como alvo do Benfica para a próxima temporada. Segundo o jornal holandês Het Parool, Wout Weghorst é um dos alvos do Benfica para reforçar a frente de ataque da equipa José Mourinho para 26-27. A mesma fonte garante que ainda não existe uma proposta formal, mas os encarnados já estão cientes das condições para um eventual negócio. Wout Weghorst cumpre a 2ª temporada no Ajax, com quem termina contrato no final desta época, e nesta altura não existe acordo de renovação. O avançado 33 anos conta com
51 internacionalizações pela Holanda, registra 8 golos e 2 assistências nesta temporada pelo Ajax. Além do clube holandês, este avançado já passou pelo futebol inglês, pelo futebol alemão, pelo turco, pelo holandês. De facto, é aqui um avançado com muita experiência, mas honestamente não era um jogador que eu apostava, não só pela idade, 33 anos, mas também por, nas últimas temporadas, não ter assim muitos gols marcados. As coisas não têm corrido assim particularmente bem, sendo que a última grande época onde ele teve muitos gols foi já na longínqua temporada de 2021 pelo Wolfsburgo, onde marcou 25 golos com 8 assistências em 41 jogos. Depois andou aqui com muitas dificuldades em marcar e não me parece todo uma aposta certeira para a posição de ataque. Se é certo que temos tido problemas de finalização, não me parece ser esta a escolha ideal para resolver essa questão. É um regresso que muito provavelmente vai ficar adiado. A Gazeta dello Sport revelou detalhes sobre a primeira proposta apresentada pela Juventus a Jorge Mendes, no sentido de garantir a contratação de Bernardo Silva a partir da próxima temporada. Segundo a mesma fonte, a Vecchia Senhora iniciou conversações com o agente português pouco depois de ter sido anunciado publicamente que o internacional português vai mesmo deixar os Citizens. A proposta das Juventus é um contrato de 13 anos, com mais um de opção e um salário a rondar os 7, 8 milhões de euros por temporada. Bernardo Silva, que vai fazer 32 anos em agosto, está também a ser seguido pelo Barcelona e o Milan, sendo que também já se falou da possibilidade do Besiktas. O internacional português disse sempre que gostava de regressar ao Benfica, mas em final de contrato parece que esse regresso vai mesmo ficar adiado, uma vez que as propostas que ele vai recebendo são muito altas em comparação com aquilo que o Benfica pode pagar a nível de ordenado. E ele deve optar por mais um contrato lucrativo antes de pensar efetivamente num regresso à luz. Grande recuperação das jovens águias. O Sub-23 do Benfica vencer o Santa Clara Sub-23 em jogo a contar para a 11ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. No complexo desportivo das Laranjeiras, o Benfica abriu o marcador aos 8 minutos, com Jair Monteiro a marcar. Aos 17, André Vakliuk tocou o esférico com a mão na grande área e Daniel Silva converteu a grande penalidade, levando então ao empate 1-1 ao intervalo. No reatamento aos 64, Edgar Melvin colocou os açorianos em vantagem, mas as jovens águias tiveram uma resposta muito forte no final do encontro. Na sequência de um canto, João Pedro Gonçalves empatou aos 88 e já na compensação aos 90+2, Guilherme Castro marcou o gol da vitória do Benfica. Com este triunfo, os Sub-23 do Benfica ocupam o 5º lugar com 15 pontos e estão a 7 da liderança partilhada entre o Famalicão e o Académico de Viseu. Temos reforço para o futebol feminino. A avançada internacional chinesa Ziqin Shao reforçou a equipa feminina do Benfica para 26-27, tendo assinado contrato com as pentacampeãs nacionais até 2029. Aos 23 anos, a jogadora chega à luz depois de terminar o vínculo com o Jiansung Inayo, clube que foi vice-campeão da última edição da Liga Chinesa, numa competição em que foi uma das 3 finalistas nomeadas para o prémio de futebolista do ano 2025 na China. O novo reforço das águias com 1,80 m vai integrar desde já os trabalhos com a equipa, embora só possa ser utilizada oficialmente a partir da próxima época. Nas primeiras declarações após a assinatura do contrato, a avançada destacou a importância do passo na carreira. É muito importante para mim, é um grande desafio. O Benfica é um grande clube com uma longa história. É um grande passo na minha carreira. Sou uma jogadora que nunca desiste de nenhum lance. Espero marcar muitos gols e evoluir como futebolista. Espero também trazer boas exibições pelo Benfica e jogar na Liga dos Campeões, informou então esta jovem avançada. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre este empate entre o Casa Pia e o Benfica. Quais é que são as razões para este resultado das águias? Quais é que são os jogadores que tu queres que saem no final da temporada? E achas que este avançado holandês seria uma boa solução para o Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal se ainda não o fizeste e deixa na caixa de comentários
Hashtag empate decepcionante. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.